Custo de vida em Portugal. Qual é o custo de vida aqui? É verdade que tá caro morar em Portugal? É verdade que os preços das coisas subiram esse ano de 2022? Esse é um tema que as pessoas pesquisam assim logo de cara quando elas decidem vir para Portugal. Acho que é a primeira coisa, qual o custo de vida? E nesse vídeo aqui hoje eu vou contar tudo o que você precisa saber sobre o custo de vida aqui em Portugal. Vou te mandar real, não vou te enrolar, não vou mentir. Vou falar sério com vocês hoje, porque quando você toma uma decisão de mudar de país, você precisa saber exatamente onde e aonde você está se metendo. Então fica aqui até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o custo de vida aqui em Portugal. Bom, antes de começar te falando sobre isso, eu vou pedir por favor para você se inscrever aqui no canal, clicar em gostei nesse vídeo, porque isso tudo me ajuda muito, e para você continuar acompanhando toda essa saga de vídeos que eu tô fazendo sobre Portugal e sobre a minha vida aqui em Portugal. E bom, respondendo a pergunta, é verdade que os preços subiram nesse ano? Sim, gente, eu falo isso com muita tristeza no meu coração, mas é verdade, a inflação chegou aqui, esse pós-pandemia tá caro para todo mundo e aqui em Portugal não é diferente. E a primeira coisa que você tem que saber, né, que é o que tem mais peso no nosso gasto mensal aqui em Portugal, é o aluguel, ou a renda, né, como eles falam aqui. Isso é o que tem mais peso. E logo de cara eu já vou te dar dois sites para você já começar a vasculhar aí, que é o Idealista e o Imovirtual. São dois sites muito bons, abrangem Portugal inteiro. Eu vou falar mais especificamente aqui do Norte, que é onde eu tô, no Porto. Mas são dois sites muito bons e se você tá pensando em vir pra cá, já começa a entrar nesses sites e já começa a pesquisar os apartamentos. E agora, gente, duas coisas que vocês precisam entender antes de qualquer coisa relacionada ao aluguel aqui. Né? Se vamos pensar, Rio de Janeiro, a gente tem o Rio de Janeiro Estado e o Rio de Janeiro Cidade. Aqui no Porto é a mesma coisa. A gente tem o Porto Distrito, que seria como se fosse o nosso estado, e o Porto Concelho, que é como se fosse a nossa cidade. Então, se você olhar um apartamento no Concelho do Porto, ou seja, na cidade do Porto, você tá super central, então vai ser um pouco mais caro. Então a gente tem que pensar tanto na localização, e a segunda coisa é pensar na tipologia do apartamento que você está procurando. Então aqui a gente categoriza os apartamentos por tipologia. Então se for um T1, tipologia 1, é um apartamento de 1 quarto. Se for um T2, é um apartamento de 2 quartos e assim vai. É claro que também tem outras coisas que influenciam muito no valor do apartamento, como se ele for renovado, se tiver garagem, tudo isso influencia, elevador também influencia. Isso tudo vai influenciar no valor, mas essas duas coisas que eu falei, a localização e a tipologia, elas têm um peso muito, muito grande no valor do apartamento. E agora vocês vão me acompanhar no site do Idealista, eu já tô com o meu computador aqui aberto, e vou mostrar pra vocês como é que funciona o site, e vou mostrar aqui, na real, o valor dos apartamentos aqui no centro do Porto e depois um pouquinho mais afastado para vocês terem uma noção da faixa de preço. Então vamos lá comigo aqui olhar no Idealista. Aqui você consegue selecionar se você quer comprar ou se você quer arrendar o apartamento, né? E aqui você seleciona o que você quer, no caso a gente vai procurar por casas e apartamentos. Então aqui eu vou escrever Porto. Tá vendo que vai aparecer Porto Concelho e Porto Distrito? Vamos pesquisar primeiro no Concelho do Porto, que é a zona mais central que eu falei. E aqui, gente, Ramalde é uma zona bem central. Ramalde e Sedofeita. Vamos ver aqui em Ramalde. Nessa parte aqui de Francos, a gente está muito bem localizado. A gente está perto da Boa Vista, né? É uma zona aqui muito, muito central. Então vamos ver o valor aqui dos apartamentos. Aqui a gente vê que os apartamentos são realmente mais caros. Então vamos ver aqui. No caso de um T3, a gente está vendo aqui a faixa de 1.500, 1.200... 1950, mas vamos selecionar a tipologia. Vamos colocar aqui um T1. Então apareceu aqui esse apartamento por 850 euros, um T1. Então nessa zona central, gente, é mais ou menos essa faixa. Eu vou até colocar aqui, vou colocar em Paranhos, perto do Hospital São João. Aqui o preço, ó, um T1 800, um T2 925. Mas gente, é isso. Quanto mais, mais um T1 aqui por 900, quanto mais perto do centro do Porto, mais caro vai ficar o arrendamento. É claro que você consegue encontrar mais barato se você procurar bem, olhar todos os dias, tiver disponibilidade para procurar, é óbvio que você vai acabar achando mais barato, né? Conheço pessoas que alugam um apartamento hoje por 700 euros num T1, mas, gente, essa é a realidade aqui do Porto, tá? Mas agora, eu vou voltar no início
e vou colocar um pouquinho mais afastado do centro do Porto. Vou colocar aqui Vila Nova de Gaia, é onde eu moro, né, no caso. Essa zona aqui é a zona que eu moro. E eu vou colocar aqui pra gente ter mais ou menos uma noção. Eu moro aqui nessa zona de Laborim de Baixo. Eu vou colocar o preço, gente, aqui em Soares dos Reis, apesar de só ter uma casa, mas enfim, é um T3 a 1.200 euros. Aqui em Gaia, pra ser bem sincera com você, os valores estão mais ou menos parecidos com o do Porto. A Gaia tem crescido muito, então acabou que os valores também foram aumentando um pouquinho. Mas continua sendo mais barato, tá, gente? Ó, aqui a gente vê um apartamento T3 na Avenida da República, que é a principal rua aqui de Vila Nova de Gaia, por 1.250. Isso no Porto, se a gente visse numa principal rua do Porto, com certeza estaria muito, muito mais caro, tá? Mas agora, se a gente for realmente para longe do Porto, vocês viram naquele mapa que eu botei no vídeo que a gente tem o Porto Concelho e o Porto Distrito. Então eu vou ver aqui em Póvoa de Varzim, muitas pessoas moram em Póvoa de Varzim e trabalham no Porto porque Póvoa acaba sendo mais barato. Então vamos ver aqui as casas que tem e os valores. Olha só como tá mais barato. Esse apartamento T2 em Póvoa de Varzim, 800 euros por mês. Acaba sendo bem mais barato. O apartamento T3, 1.000 euros. Olha, gente, eu abri aqui um mapa para vocês verem. O Porto tá aqui. Póvoa de Varzim é aqui. Parece longe, mas não é tão longe assim. Tem metro conectando esses concelhos, né? Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Matosinhos. A gente tem metro mesmo até Maia, até Vila Nova de Gaia e até Gondomar, que é onde tem Rio Tinto também. Mas enfim, tem metro nessas zonas de Póvoa de Varzim pro Porto. Então acaba valendo muito a pena, porque as pessoas pagam muito mais barato na renda e estão aqui de metro, elas chegam no Porto. Aqui nessa zona de Vila do Conde também é uma zona que muitas pessoas moram e trabalham no Porto. Agora, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, os preços já estão começando a ficar muito parecidos com o do Porto. Na Maia e em Gondomar, os preços também são mais baratos que o Porto, né? E agora, o resto, gente, é realmente muito mais barato. Trofa, Valongo, Paredes, é tudo muito mais barato e tem comboio pro Porto. Então você tem acesso ao Porto. Morando aqui, gente, nessa zona aqui, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Matosinhos, Porto, Vila Nova de Gaia, até aqui, Passos de Ferreira, Lousada, Paredes, você tem comboio, você tem transporte pro Porto fácil e você não fica hora, você fica 1 hora. De Paredes, por exemplo, pro Porto é 1 hora de comboio. Então, não é uma coisa tão surreal assim. Bom, eu não vou ficar aqui me prolongando muito no mapa do Porto, mas foi mais pra vocês terem uma noção que você morar longe do centro, não é que fica impossível o acesso. Não, você ainda vai ter acesso ao Porto, ao centro do Porto, ou de comboio, ou de metro, ou de ônibus. Ônibus geralmente demora mais. Mas se você tem um comboio ou metro, gente, vale a pena. Porque você não vai ficar muito tempo de transporte público. Por exemplo, no Rio de Janeiro, onde eu morava, as pessoas ficavam 2 horas para chegar do trabalho e voltar para casa. Então, realmente vale a pena você procurar em outros concelhos, tá? Mas agora, vamos para outro assunto. Agora você já tem noção do valor da renda, né? Dependendo de onde você morar, dependendo da tipologia do apartamento que você está procurando, a renda vai ser mais cara ou mais barata. Só que outra coisa muito importante que vocês têm que levar em conta são as contas que você precisa pagar desse apartamento. Então a gente tem eletricidade e alguns apartamentos aqui, gente, ainda tem gás encanado. Só que a conta de gás vai vir junto com a de eletricidade. E outros apartamentos é tudo elétrico. Eu já morei em apartamentos que era absolutamente tudo elétrico. O forno era elétrico, o fogão era elétrico, o aquecedor da água era elétrico. Era tudo elétrico, não tinha conta de gás. Mas vamos lá, a realidade que eu vivo é a realidade de 2 adultos e 2 cães de porte médio. Então eu vou falar pra vocês os valores que eu pago e aí vocês veem mais ou menos a média, tá? De eletricidade e gás, eu pago em média por mês 50 euros. Às vezes varia pra mais, às vezes varia pra menos. Tudo depende de quanto de roupa eu vou lavar, quanto de roupa eu vou secar, quantos banhos eu tomo num dia. Isso tudo vai influenciar na conta de eletricidade e na conta de gás. Tem muita gente que não lava roupa em casa, prefere lavar em lavanderia porque acha mais barato, porque acha... Enfim, cada um tem suas razões. Eu não gosto porque eu acho muito mais cômodo lavar em casa.
Mas enfim, tudo depende do estilo de vida que você leva. Essa é a média para aqui para casa, 50 euros mais ou menos de eletricidade e gás. Tem também a conta de água, que é uma conta separada. Aqui em casa a gente gasta, em média, 20, 25 euros por mês. Tudo também depende de quantos banhos, quanta louça, quantas vezes eu lavei roupa, quantas vezes eu liguei a lavar-louça. A gente tem varandas, então quantas vezes a gente lavou as varandas aqui de casa, porque a gente gosta de jogar uma aguinha, esfregar, porque é onde os cachorros fazem xixi e cocô. Então, tudo vai depender, mas em média aqui pra gente fica entre 20 e 25 euros por mês. E, gente, vale a pena eu lembrar pra vocês que no ano que vem, de 2023, a conta de eletricidade vai aumentar em 3%. Gente, tá tudo aumentando aqui, não tá fácil. Bom, e além da eletricidade, do gás e da água, a gente também tem a conta de TV, internet e celular, que aqui no caso são 2 celulares, né? E a média, gente, varia entre 50 a 60 euros, depende de onde você faz, se vai ser na Nós, se vai ser na Vodafone, se vai ser na Mel. Depende da promoção que eles têm, depende de muita coisa, mas geralmente fica nessa faixa de preço. Vamos colocar na faixa de preço dos 50 euros. E agora, você já tem o valor do aluguel, você já tem o valor mais ou menos das contas. Mercado. Mercado é um assunto que me entristece, eu acho que mais do que a renda. Porque, gente, os valores aumentaram muito nesse ano, muito. Para vocês terem uma noção, antes a gente comprava um saco de 1 kg de arroz por 89 cêntimos. Hoje, esse mesmo saco de arroz está 1,19 euro. O frango era 3,99 o quilo, hoje está 5,99 o quilo. Então, assim, gente, o mercado aumentou muito, 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 muito mesmo. E aqui em casa, pelo menos para nós dois, a média fica em 200 euros por mês, tá? A gente enche a geladeira, consegue fazer todas as refeições no mês com 200 euros. Se a gente quer comprar uma coisa a mais, um queijo a mais, um negócio a mais, um sorvete a mais, um chocolate a mais, isso vai aumentando. Mas a média ali no mês fica em torno dos 200 euros para 2 adultos. E, cara, agora eu já falei para vocês os gastos obrigatórios que a gente tem aqui, né? Aluguel, as contas e mercado. Mas tem os valores fora do básico, né? Por exemplo, a gente tem 2 cães. São 2 cães de porte médio. O valor da ração, a gente já tem que acrescer esse valor. Fica em torno de 60, 70 euros por mês, né? A gente compra um saco de ração de 12 quilos, que dura o mês todo para eles. São 2 cães que são de raça potencialmente perigosa. E a gente precisa ter um seguro para eles. Então, o seguro deles fica em torno dos 40 euros para os 2. Eu tô olhando pra lá porque eles estão deitadinhos no sofá. Mas fica em torno dos 40 euros para os 2. Aí tem um seguro de saúde, tanto para mim quanto pro meu marido. Fica em torno dos 80 euros para os 2. Então, assim, tem gastos extras que a gente tem, que eu não vou ficar falando aqui, porque depende muito da realidade de cada um. A gente também tem a parcela do carro. Então, isso tudo são gastos extras, que não é da realidade de todo mundo. Mas todo mundo precisa pagar renda, todo mundo precisa pagar conta e todo mundo precisa fazer mercado, tá? Então, ainda tem esses gastos extras que eu acho que você precisa levar em conta. Se você tem um filho, o que mais você vai precisar gastar com esse filho, né? Eu te dei aqui uma base para você saber mais ou menos a faixa de preço para 2 adultos, mas você tem que ver isso para sua realidade. Por exemplo, num T1, você consegue morar num T1, você, seu marido e seu filho? Se consegue, perfeito. Mas não é a realidade de muitas pessoas. As pessoas geralmente querem um T2, um T3. Então vocês têm que levar isso tudo em conta quando vocês forem procurar um apartamento para ver quanto que você vai gastar de aluguel. E não só de aluguel, mas as contas também aumentam. Quanto mais gente você tem na sua casa, mais isso vai aumentando o valor das contas. E, gente, só para deixar muito claro, como eu já falei no último vídeo, tudo depende do que você está disposto a fazer e do que você está disposto a passar. Se você está vindo sozinho, por exemplo, você está vindo sozinha, vai viver isso aqui, vai fazer um mestrado de repente. Vale a pena você alugar um T1? De repente, não é melhor você olhar um quarto, que é um pouco mais barato? Então, assim, tudo depende do que você está disposto a fazer e a passar aqui em Portugal. Então, se você quer manter o estilo, se você tem um estilo de vida top aí no Brasil, um emprego top, uma casa top e tal, e você vem para Portugal e de repente espera que vai ser igual, às vezes não vai ser a mesma coisa. Então, estuda bem, se planeja bem para você não chegar aqui e se frustrar, porque isso acontece com muita gente. Muita gente acha que vai vir para Portugal, que vai ficar rico, que vai conseguir comprar 1 milhão de coisas e às vezes não é assim. Às vezes um emprego que você ganha 30 mil no Brasil, aqui você vai ganhar 2 mil euros. Vive-se muito bem com 2 mil euros. Não é isso que eu estou falando, quem me dera que eu ganhasse 2 mil euros.
mas talvez a sua realidade não seja a mesma que você tinha no Brasil. Então só absorve isso tudo, pensa bem, estuda bem, se planeja para não chegar aqui e se frustrar, porque, gente, se frustrar fora do seu país, sem apoio, sem família, é muito, muito complicado. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Custo de vida em Portugal. Mandei a real. Não tá barato viver em Portugal. Quanto mais perto do centro, mais caro você vai pagar. Então, assim, as pessoas procuram estar sempre perto do centro. Então, perto do centro não está barato. As rendas estão caras, o mercado tá caro. Não tá fácil morar em Portugal. Planeje-se. É essa a dica que eu dou pra vocês você não chegar aqui e ficar frustrado. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Estou encorajando vocês a virem. Eu falei sobre emprego no último vídeo. Mandei a real pra vocês sobre o custo de vida aqui em Portugal. Espero que ajude vocês, clareie a cabeça de vocês. Não desiste, persiste, vem pra cá. Aqui é muito bom. Tem outro vídeo meu falando 8 motivos pra você vir morar em Portugal. E aqui vale muito a pena, gente. Não tá barato, mas vale muito a pena. Como eu falei em um dos vídeos que eu fiz, dos 8 motivos pra você vir morar em Portugal, aqui é o país mais barato da Europa Ocidental. Então, se você quer sair do país, quer vir para a Europa, Portugal é uma ótima porta de entrada. Não desiste de vir para cá. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.